Mas no teu caso concreto, Luati, tu agora até foste recentemente eleito coordenador do movimento cívico Mudei e protagonizaram agora aquela iniciativa legislativa sobre o pacote legislativo eleitoral, né, propostas alternativas para as leis eleitorais que estão agora em apreciação na Assembleia Nacional. Há a proposta do titular do Poder Executivo, há um projeto da UNITA e vocês avançaram como alternativa. Como é que foi esse processo? Deram entrada já na Assembleia Nacional? Nós temos entrada no dia 27 de maio e, na verdade, nós aproveitamos uma espécie de vazio legislativo e de uma norma constitucional que nos é vantajosa. A norma constitucional diz no artigo 167, número 5, que, portanto, para além dos outros dois que podem apresentar iniciativas legislativas, que são os grupos parlamentares e o titular do Poder Executivo, neste caso o ocupante do cargo atual, e por acaso gostei que tivesses dito assim, porque boa parte das pessoas cai no erro de dizer proposta do Executivo. Não há proposta do Executivo, não existe isso. A proposta é do titular. Até porque o Executivo é um grupo imaginário de auxiliares, não fazem nada. Titular do Poder Executivo, Presidente da República, no caso em presença. Exatamente. Bom, eu não o trato nesses termos, né? Porque não reconheço a sua colocação naquele cargo, ou seja, ocupante do cargo de Presidente da República. Mas é isso, em termos legais é o que está escrito. E foi ele que propôs. Aliás, Alves, uma coisa assim, um número que devia assustar qualquer pessoa. O Expansão publicou há uns, não sei há quantos meses atrás, sobre as propostas legislativas, o que é votado no Parlamento. E quando nós pensamos que em 7 anos, das 201 leis aprovadas neste país, só houve 4 propostas pelo grupo parlamentar do MPLA, a gente pergunta o que é que aqueles grupos são, na verdade, se não bonecos. Quer só dizer 4. Que as outras 197 são da iniciativa do titular do Poder Executivo. Quem é que está a fazer as leis, na verdade, neste país? Quando dizem separação de poderes. Mas isso não retira a responsabilidade dos deputados. Por que é que eles não apresentam mais? Não retira as responsabilidades de ninguém, mas mais uma vez, os deputados estão colocados aí de casola, porque não houve resultados eleitorais que as pessoas sintam foram colocados pelo povo. Aquilo é de casola, são números distribuídos. Os grupos parlamentares têm obediência às lideranças partidárias. Então pronto, e a liderança partidária tudo se mistura aqui, não é verdade? Então nós temos uma pessoa a controlar as leis que são aprovadas. Quem é que do grupo parlamentar vai dizer que eu não voto nisto? Não voto numa iniciativa que vem de cima? Quem é que tem esse peito de dizer isso? Eu ainda não vi ninguém a fazer isso. Então, nos termos práticos, nós podemos falar em termos legalistas, mas em termos práticos, quem está a legislar neste país é o titular ocupante do cargo de Presidente da República. E nós estamos todos no fingimento institucional que temos um país, mas não temos. Nós temos um governo unipessoal. Unipessoal é uma pessoa que decide tudo e decide também como trata os outros. Porque nós somos lumpens, nós somos todo aquele que contraria ou que tenta fazer observações ou que tenta positivamente influenciar transformações, tem sempre conotações negativas da boca dele. Tratar assim os outros, que supostamente ele devia representar também, não mostra que não há decoro, que não há responsabilidade, que não há um sentido de inclusão. Mas, Luati, estamos lembrados que no início do consulado do presidente João Lourenço, foste recebido no Palácio, em audiência, ele inclusive tratou-te por revu, não é? Portanto, houve uma transformação do presidente João Lourenço de 2018, a altura em que vocês foram recebidos, e o presidente João Lourenço de hoje, 2025, são duas figuras diferentes? Eu não sei muito bem como interpretar, porque naquela altura estávamos todos a ver as coisas e as iniciativas que estavam a ser feitas e a ser tomadas. E nós vivemos aqui, nós somos angolanos, nós queremos o melhor para o país, nós não estamos sempre de má vontade a pôr tudo em causa. Havia pessoas que nos diziam, vocês estão a acreditar nessas balelas, isso é teatro. Acontece que para um teatro funcionar ele tem que ser convincente e tem que conseguir engajar as pessoas. E nós que queremos o melhor para o país, quisemos acreditar. Eu não sei se houve uma transformação da pessoa, se a pessoa sempre foi aquilo e estava a usar uma máscara temporária que acabou por cair, ou se a pessoa acabou por estar mais amarrada do que acreditava e agora tem de agir de acordo com as amarras que tem e, portanto, mostrar uma outra face. A verdade é que o arco-íris durou muito pouco tempo, não é? Naquela altura, todos que lá fomos, nós sabíamos que aquilo
tinha dividendos políticos para ele e para a figura, para a estrutura. Mas também tinha para nós. Não é? Nós também nos dava uma certa proteção. A partir daí, quando eu começo a andar com as câmaras e a gravar as ações indevidas de seja quem for, eu já estive lá, portanto já tenho aprovação, o meu trabalho é validado. Portanto há benefícios para os dois lados. Usou-se isso. Ao mesmo tempo só se fez porque havia a ideia, a crença, a vontade de crer. De boa fé. Que havia uma real intenção de melhorar as coisas. Não durou muito tempo. E a partir desse momento nós começamos a seguir o percurso de então, mas como é que é? Fazer perguntas. Mas daqui diz isso e estão a fazer aquilo. Falaste aquilo naquela altura e agora estás a fazer assim. E quando consistentemente se mostra que estavas enganado antes, nós temos que aceitar que estávamos enganados, mas isso não tem problema nenhum. E nós devemos de estar enganados outras vezes. Porque nós queremos acreditar que há pessoas com boa intenção que querem melhorar este país. Não é o caso dele. Não é mais o caso dele se alguma vez foi. Então, ou houve uma transformação, não tem a resposta final, ou houve uma transformação, ou aquilo sempre foi ele a conseguir convencer-nos que ele era outra coisa. De qualquer modo, vocês, e tu particularmente, não desistiram. E prova disso é que, como estávamos a falar há instantes, recentemente o Movimento Cívico Mudei, é preciso também aproveitar para clarificar, o Movimento Cívico é uma espécie de plataforma, né, que congrega várias organizações da sociedade civil, não é? Assim, é um bocado mais complexo que isso, porque na verdade é como se fosse uma placa giratória, não é? Nós, para além dos poucos membros que temos, há pessoas que gravitam e organizações que gravitam, mas só... Por exemplo, olha, para coisas específicas. Né? Por exemplo, neste momento, para esta ação, por mais que a gente tenha internamente decidido que devíamos avançar com uma proposta legislativa, não foram pessoas diretamente ligadas ao Mudei que trabalharam nas sugestões. Né? Nós chamamos pessoas de todos os lados, incluindo quando fizemos a apresentação, nós tínhamos ao lado de nós. Portanto, por isso que também eu não gosto muito de dizer que isto é o Mudei. Não, porque... Se nós começamos a dizer que é um Mudei, fica uma coisa de protagonismo e nós queremos ser inclusivos, nós queremos mostrar que é a sociedade civil, é o país que quer pensar. Por mais que o tiro de largada tenha sido dado por nós, isso é irrelevante. Quando nós fizemos a apresentação, fizemos questão de ter pessoas. O Tiago Costa estava lá, a Cisaltina Cotaia, não são Mudei. A SEAS estava lá representada. O reverendo António Nzinga estava lá. António Nzinga estava lá. Portanto, há essa necessidade de nós... mostrarmos que o que nós queremos não é Mudei. Nós não queremos transformar essa plataforma, dizer, olha, agora faz tudo parte disto. Não. Nós queremos simplesmente partilhar as ideias e agregar valor a outras ideias que já existam. E pronto, tem que ser publicado em algum sítio. Nós não temos acesso aos canais oficiais. Ninguém nos chama para ser entrevistado na TPA ou na TV Zimba. Eu também não haveria de aceitar, eu pessoalmente, mas... Não te estarás a excluir? Há outras pessoas que podem ocupar esses lugares e nós temos que multiplicar os rostos. Nós não podemos ser heróis de capas e salvadores da pátria. Nós não temos que nos demitir dessa ideia que vai haver messias neste país. Todos temos responsabilidades. O Paulo Flores fala em heróis da fotografia, não é? O rótulo. Mas voltando ao que nos interessa aqui, aproveitando o que a lei permite, não é? Apresentaram a proposta de iniciativa legislativa para a legislação eleitoral. Já deram entrada na Assembleia Nacional no dia 27 de maio. E como é que está o processo? Aquilo foi recebido, não foi? Como é que é? Mas foi recebido. O que acontece é que, lá está, mais uma vez, ao cidadão exige que cumpra cabalmente com a lei. Mandam-nos sempre escrever. As respostas vêm sempre de forma oral. Deviam ser escritas para ser oficiais, né? Nós não tivemos nem oral nem nada, nem telefonema, nem mensagem, nem nada escrito. Nós cumprimos com a lei, mas a lei engloba também as instituições. Há regras que a instituição tem que cumprir. E a regra, o regimento da Assembleia Nacional, no seu artigo 196.4, estipula que o presidente, neste caso, ou a presidente da Assembleia, ou a ocupante do cargo de presidente da Assembleia Nacional, tem o dever de responder por escrito, um despacho, acho que o termo está lá é despacho, um despacho de admissão ou de rejeição em 5 dias. Coisa que até agora não aconteceu. Nós estamos um mês depois, Alves. Passou um mês. Acontece que ao 6º dia, porque a obrigação é 5, ao 6º dia nós voltamos lá. Temos resposta? Não tem, e não é aqui que vem chegar. Eles contactam-os. Tá bom, então nós já trazemos aqui uma reclamação escrita. Nós já sabíamos que não íamos ter resposta. Não fomos lá saber, voltar para casa para a reclamação. Fomos já com a reclamação e demos entrada.
Há uma reclamação por incumprimento da obrigação legal da Casa das Leis. Os que fazem as leis violam as leis. É um paradoxo, não é? Este país é feito de paradoxos esquizofrénicos. Então, nós saímos dali e fomos imediatamente para casa preparar já uma ação em tribunal. Não preparamos depois de passarem mais 5 dias. Não. Começamos a preparar imediatamente porque sabíamos que não íamos ter resposta. E a seguir fomos então ao tribunal, né? Um dia, já não me lembro em que dia que foi, mas foi 20 dias depois, portanto, mais de 15 dias passados do prazo estipulado por lei, e só quando metemos esse processo em tribunal é que o porta-voz, numa entrevista que deu a uma outra rádio, disse que nós temos que aguardar, mas aguardar o quê? Aguardar é de acordo com a lei. Porque nós cumprimos a lei. Do cumprimento da lei. É isso. Por todos, indistintamente. Qual é a consequência para não se cumprir a lei? Qual é a consequência para essas pessoas que não cumprem a lei? Não são dignas de ocupar esses cargos. Luati, talvez seja oportuno agora também recordar em que consiste a vossa proposta. Eu acho que isso é muito importante. É? Acho que isso é o mais importante de tudo. Porque as pessoas que não acompanharam devem estar a pensar que há qualquer coisa aí na vossa lei que faça com que não haja resposta. O que é que vocês propõem efetivamente? Sobretudo para aquela que é a principal lei, a lei orgânica sobre a realização das eleições gerais. Vamos só ver uma coisa. Por mais que existam coisas na lei que alguém não goste, a resposta tem que ser dada. Eles têm um batalhão de juristas que podem inventar, como inventam as sentenças de tribunais, como inventam os acórdãos com os argumentos que eles quiserem. Eles também tinham que inventar argumentos para depois nós metermos recursos, para andarmos nesta brincadeira institucional e mostrarmos que antes de chegar à fase de nos partirmos as cabeças, tentamos tudo e as portas estão fechadas. Porque estão sempre a dizer, mas porquê que não fazem? Porquê que não fazem? Então está aí, estamos a nhanhanhanhar, estamos a fazer tudo, já sabendo no que vai dar. Vamos a ler, em que consiste a vossa proposta? Pronto, o principal da nossa proposta tem a ver com a transparência, eu diria isso. Há pessoas que vão pegar na coisa do Tribunal Eleitoral. O Tribunal Eleitoral, eventualmente, haveria de obrigar a uma mudança constitucional. Eu sou contra mudanças pontuais da Constituição. Quando nós tivermos que mudar a Constituição... Uma revisão de facto. Nós temos de, profundamente, e nós temos de engajar o povo angolano, porque nós, o próximo documento que vier daí, nós temos que nos identificar com ele. Nós temos todos de dizer, isto são as minhas regras sociais, é isto, que esta é a minha Bíblia social. E nós não temos isso hoje. A Constituição pode ser rasgada, porque o que está lá escrito só é cumprido quando convém e quando é para exigir às pessoas. Então, independentemente do conteúdo, eles têm que responder e inventar o que quiserem. Agora, a transparência, para mim é o mais importante ali. Ela funcionaria como? A transparência é a composição da CNE. A CNE não pode ter partidos, acabou isso, essa brincadeira. Uma pessoa que está a concorrer não pode ser ao mesmo tempo árbitro e jogador. Sim, mas isso também iria requerer a alteração da lei. A lei, não a Constituição. Sim. A lei. Não, é isso que estamos a propor. É a lei estamos sobre a propor a organização e funcionamento da CNE. Nós estamos a propor o início, porque nós não vamos para o pacote legislativo completo. Isso dá uma trabalheira. Nós somos um grupo de cidadãos, não vamos estar aqui a fazer... Nós começamos por um lado. Havendo o vazio legal que define como as propostas dos cidadãos entram e depois como elas são discutidas, nós já fomos propor. Vamos ter que ser chamados para a Comissão de Especialidade para discutir, mas tem que ser transmitido ao vivo. Tem que ser transmitido ao vivo. As pessoas têm que acompanhar os argumentos de todos, o que é que cada um defende. Quando nós dizemos que a composição da CNE não pode ter partidos políticos, não pode, acabou. Não é porque estas distribuições, como fazem com tudo, com a ERCA, com tudo, é proporcional à composição do Parlamento. Isso é uma brincadeira. Nós não podemos partidarizar todas as instituições, sobretudo aquelas que legitimam a seguir os processos que vão produzir a escolha de quem vai nos governar a todos. Aliás, a ERCA é um exemplo pela negativa, né? Então, está aí numa paralisia, ninguém entende porquê, o prazo já expirou não sei quanto tempo e mantém-se aí. Bom, E então, isto é uma das coisas. Os membros não podem ser de partidos, mas a mais importante, transparência. Nós só podemos reverter a desconfiança no processo eleitoral, e o processo eleitoral não são a contagem dos votos. O processo eleitoral começa aqui na eleição ou recondução de um presidente dúbio. Como é que aquilo foi feito? Os critérios já foram programados à partida, tornados públicos, tudo aquilo foi... Presidente da CNE. Da CNE. Começa com os concursos que não obedecem às regras, às leis do concurso público. Como é que a Indra foi escolhida da última vez? Como sempre. A Indra é a empresa que traz a solução tecnológica para as eleições. Os boletins de voto, tudo, né? Os livros, coisas, cadernos eleitorais, tudo o resto. Tudo isso tem que ser transparente.
todas essas discussões que vai haver dentro da CNE, de como as coisas vão acontecer, de como as regras para os contratos são, tem que ser transparente. Ser transparente, o que nós propomos é que tudo, como estás a fazer aqui, tudo seja transmitido na página da CNE. Está lá, agenda do dia, reunião sobre a reunião da plenária, os temas são, a agenda é isso, que está em agenda. Quem quiser carrega naquele link, vai abrir uma coisa como está aqui. Tudo online. Tudo online. Obviamente que o online hoje em dia seria mais fácil abrir usar a TPA2, por exemplo, para estar a transmitir isso, mas faz online. Faz online. E não só, temos 12.000 e tal assembleias de voto. Qual é o gasto em tecnologia que tem que se ter para fazer a mesma coisa na hora do dia do voto e sobretudo na hora da contagem eleitoral, de abrir as urnas, ver, tirar-se em cada mesa do voto, está-se a contar ali, todo mundo está a ver. No Longonjo, a Assembleia 5.202, clique, estou a ver, um para o MPLA, um para o PHA, um para a UNITA, e as pessoas estão a ver. Isso é transparência e isso é a forma de reverter a desconfiança no processo. E ninguém vai poder dizer, olha, pronto, ganharam, podemos não gostar de vocês, mas ganharam. E ganharam transparente, bem, ganharam limpo. Né? Agora, aqui não, as regras criam-se, mas depois uns começam a fazer campanha antes do tempo, penduram bandeiras no país inteiro, começam a fazer inaugurações. Isso tudo faz parte da fraude. A fraude não é só vou trocar uma urna por outra, né? A minha urna que já está ali, eu vou dizer que só votaram 200 pessoas aqui, mas a minha urna tem 500 coisas, tu vem aqui, vai, assina. E agora nem querem mais as atas síntese, que foi a única forma, apesar de já deformada, foi a única forma que nós tivemos de, usando dados oficiais, poder promover algo próximo de uma contagem paralela. Que por ignorância científica as pessoas acham que a amostragem que é dada não é suficiente. São mais de 400.000 votos contados e distribuídos de forma proporcional. Quer dizer, Luati, estás já a olhar para a proposta do titular do Poder Executivo que retira a obrigatoriedade da fixação das atas síntese. E alguém tem alguma dúvida que é essa que vai prevalecer? Alguém? Mas isso é interessante porque até 2017 havia apuramento municipal. Em 2022 acabou-se com o apuramento municipal. Não sabem como é que foram os votos nos municípios. Para 2027, a proposta do titular do Poder Executivo retira a fixação das atas síntese. Que eleições teremos então, se essa proposta prevalecer? É uma fantochada, mas ela já tem sido uma fantochada, porque mesmo que essas regras existissem antes, elas não eram cabalmente seguidas, elas eram violadas. Então tudo o que eles fizeram foi legislar de forma a que não estejam a violar a lei, em que as regras em si, ou seja, o que é legal, permite-lhes fazer o que eles já faziam antes. Nós nunca tivemos, vamos pôr um bocadinho de parte de 92, que se calhar tem que ser profundamente, é um caso à parte. 2008 até agora, nós não tivemos nada que possa dignamente chamar-se de eleições. E o facto de nós continuarmos a legitimar isso com os nossos argumentos de tiveram não sei quantos votos, têm não sei quantos deputados, quando nós nos nossos discursos incorporamos esse tipo de linguagem, nós estamos todos a aceitar que aquilo foram eleições e que aqueles resultados foram minimamente transparentes e aceitáveis. E eu acho que esse é um erro que nós cometemos todos. Se você curtiu este conteúdo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui em baixo deste vídeo. Isso é muito importante para sabermos sua opinião. Apoie o canal, aperte o botão de curtir, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Isso ajuda muito e ainda nos dá motivação extra para continuar trazendo conteúdo novo para vocês. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, considere-se tornar membro ou fazer um super thanks. Isso nos ajuda a continuar esse trabalho independente, com mais qualidade e frequência. Qualquer apoio já faz toda a diferença. Antes de sair, dá uma olhada na próxima sugestão de vídeo na tela final. Tenho certeza de que você vai gostar. Muito obrigado pelo teu tempo dispensado, pela tua atenção e por apoiar esse projeto. Valeu, malta. Estamos juntos. Até nós.